A cada trimestre nós temos animes novos e eu estou aqui para perguntar, dá pra piorar? Hoje com Tate no Yusha no Nariagari. Esse é o último episódio que eu vou fazer antes de ter muita gente que vote na pesquisa, e se não aumentar o número de gente que votar na pesquisa, eu não vou fazer mais nenhum. E eu só vou realmente fazer esse porque esse teve resposta no canal em português. Digo, siga minhas redes sociais. No geral, já para começar, dá para ver claramente que há uma confusão quanto a como fazer a estética funcionar. Tem coisas que claramente poderiam ter sido usadas, que simplesmente não foram, e aí algumas coisas são usadas, mas aí não são usadas bem. Eu vou dar exemplos conforme nós formos pelo episódio. O design do pássaro no começo é bom, e no geral os designs não são ruins. Se alguma coisa, nós sofremos um pouco daquele design extremamente normal para quem não vai ser relevante. Então você sabe exatamente quem vai ser relevante na história. Essa bola é feita de balões? Isso teria sido uma visão? O quarto dele é para passar a ideia de que ele é um otaku, mas tem um espaço enorme no meio. Se você não conhece o estereótipo, a ideia é que eles vivem cheio de coisas que eles gostariam e que eles não querem jogar fora, mas são todos desarrumados. Tem alguma desarrumação aqui, mas o espaço no meio quer dizer, ei, eu não quero que você pense nele como um otaku de verdade. E isso vai se seguir por algum tempo. Ele vai ser marcado como otaku e ser mostrado como não otaku de verdade. Por exemplo, um otaku viciado em computadores não gastaria parte da vida média deles para deixar um jogo ligado que não está sendo jogado. Eu vou abrir a cortina, ver e só depois reagir. Aqui tem algo que eu não tinha notado no episódio 1, mas é uma boa indicação do problema de caracterização desse personagem. Depois de ser mostrado naquele quarto que não é de otaku de verdade, eles mostram o quarto de otaku de verdade, e eles dizem que ele salvou o irmão da otaquice dele. Então ele não é um otaku de verdade. Eles estão tentando criar um personagem que é, ao mesmo tempo, parte da audiência, mas não é parte da audiência. Ele pode viver sem trabalho e fazer coisas de otaku, mas você pode torcer por ele porque ele não é um otaku de verdade. Por sinal, por que você faria questão de botar uma almofada com um personagem de anime? Por quê? Por que seria importante mostrar um travesseiro com um personagem de anime? E, finalmente, Evangelion e Sailor Moon proeminentes. Enquanto não tem nada assim no quarto dele. Porque ser um otaku de anime é ruim, mas ser um otaku de game é uma fantasia. E se as minhas indicações não são o suficiente, o personagem principal literalmente fala, mas eu não sou um hikikomori, indicando que pessoas viciadas em anime acabam virando hikikomoris. A proposição do escudo como arma é interessante, já que ele é manuseável como é e você tenha que saber como usá-lo para que ele não quebre fácil, mas é claro, o próprio personagem principal não vê assim. Isso poderia ser uma forma sutil de separá-lo dos demais, mas como vamos ver mais à frente, esse anime não sabe fazer sutileza muito bem. Ao mesmo tempo, nós temos uma mulher que é bitch demais para poder ser a princesa, e que isso poderia ser o anime apontando que de fora é fácil julgar e ver qual seria o problema, mas na situação ele não consegue ver isso facilmente. O único problema real é que bitch é um motivo, aparentemente. Invocação, ele é o único que se predispõe a ser um herói. Os outros só querem saber de recompensas. Ele considera o lugar maravilhoso, mas os outros dizem, você nunca saiu do Japão? Isso é uma estratégia comum em várias histórias de herói. Você mostra outras pessoas sendo horríveis para que o herói pareça melhor. O problema é que não funciona sempre. Para que funcione, o seu personagem tem que ser bom, mas se ele não é bom, você só pensa que todo mundo é babaca e ele é um pouco menos babaca. Basicamente, esse mundo sofre ataques periódicos profetizados, e como o primeiro foi devastador, eles trouxeram os heróis. A cena descritiva tem cores bem efetivas, mas não me pareceu nada particularmente bem feito, porque são só mais cavaleiros e mais mortos-vivos. Status para confirmar que é um game, e o herói da espada começa a falar como vocês deviam ter notado isso desde sempre. O que é uma forma interessante de sugerir como pessoas falam uma com a outra em games online, mas o resto tá bem sanitarizado. E o jantar foi suntuoso. Pena que não deu pra ver, né? E qual o problema com o cara da lança? Se bem que o Sasuke também tá com uma nareba incrível. Eles comparam a informação e descobrem que são de versões diferentes do Japão, o que é razoavelmente bem feito. E todos acham que o único que nunca tinha jogado um jogo assim ficou com o escudo, porque o escudo é uma classe para perdedores. E ele reage como se isso fosse horrível. Eu diria que ele pode estar pensando que ele está sendo maltratado por ser o herói do escudo,
mas é um pouco solto demais. O rei ignora ele no meio dos heróis. As outras pessoas da corte olham pra ele como se ele fosse inferior. E tem alguém que fala, e não é mostrado pra nós, que o herói do escudo deve estar aqui também. Mas ele não ouve essa fala. Ele não vê as pessoas da corte olhando pra ele como se ele fosse inferior. E se você considerar que ele é um dos 4 escolhidos mesmo assim, e ele não tem essa informação, por que ele acharia isso horrível? E ele literalmente diz que tá tudo bem porque ele pode achar sua cara metade aqui. Mas ele não é o otaku com dificuldade para se relacionar com a sociedade? Claro que não! E quando eles vão escolher seus grupos, tem uma gostosa, que provavelmente é a garota do livro, e uma garota que foi vista por um instante no castelo antes. Ninguém escolhe o herói do escudo, e dizem que tem rumores de que ele não sabe nada sobre aquele mundo. O herói da lança diz que eles deviam estar ouvindo a conversa deles na noite anterior, e nada disso faz sentido. Primeiro, antes da conversa deles, eles já estavam olhando meio torto pra ele, mas naquele momento, o herói do arco também não sabia de tudo sobre o game. Inclusive, o herói do escudo se adapta razoavelmente rápido a começar a ler as coisas usando seu status. Segundo, eles ouviram a conversa na noite anterior, e aí todos os heróis do reino já sabem do problema. Você tá me dizendo que as garotinhas de Maid Tokyo-Renka estavam no reino? E o pior é que vai ter uma conspiração para sacanear ele, e isso não é indicado como sendo parte disso. O anime faz questão de mandar todos pela porta da frente, exceto ele que vai por um caminho mais baixo. Eu sinceramente não sei se isso é alegórico. Talvez porque ela esteja guiando ele agora? O dono da loja de armadura diz que ele é um perdedor. E são quase 20 minutos de anime até agora, e só agora começa a se dar um pouco de gosto de como seria esse mundo. E não espere muito mais, porque vai levar muito tempo até a próxima vez. Os inimigos têm ícones que parecem de sal. Isso é um mau sinal. Pelo menos são balões em vez de slimes. A garota o seduz para que ele compre a armadura para ela, e ele diz que é um tropo que ele estava esperando. Mas compra assim mesmo. Você entende que ele prever algo não quer dizer nada se ele não tente impedir que aconteça, né? Enquanto eles estão comendo e falando sobre os planos para o dia seguinte, ela tenta seduzi-lo de novo. Honestamente, isso é bem previsível. Eu não sei como alguém diria que não sabe o que vai acontecer logo depois. Esse país é um matriarcado? Com um rei? E ele diz que não percebe essas coisas, o que provavelmente é uma desculpa para ele não entender as coisas que estão acontecendo ao redor dele, mas só parece uma desculpa. Aí ele esconde dinheiro no escudo, mas diz que isso seria incomum. Então por que você está fazendo? Sério, seria tão difícil dizer que o escudo tem como carregar coisas sem absorvê-las? Ele é roubado durante a noite, levado para o castelo e formalmente acusado de ter estuprado a garota que estava acompanhando ele. E dizem que o crime dele seria punível com morte se ele não fosse um herói, ao que ela dá aquele puxão de olho para ele. E honestamente isso soa como uma crítica, basicamente dizendo que mulheres manipuladoras poderiam usar a lei contra homens. Sim, são raros os casos, mas nós temos garotas do colchão e homens inocentados às vezes são perseguidos. Mas você está realmente me dizendo que é um matriarcado, mas tem um rei. O mundo depende de heróis, mas ninguém precisa ajudar um herói quando ele precisa. E ele não diz pra irem ver na loja em que ele comprou a armadura que o cara tá usando, ou pra irem ver na taverna se ela foi dormir na mesma hora que ele? Jogar estupro por ser algo horrível não quer dizer que ninguém vai acreditar nele. Ou que ele vai ser insano e dizer, me culpem, pronto. Sem contar a estúpida noção de que, ei, você é um herói, por isso que você está vivo, mas você devia morrer. Porra, não, você não pode tentar usar as coisas assim só pra dar um peso e fazer isso de qualquer jeito como tá sendo feito aqui. E ele é deixado vivo porque senão eles não podem trazer um outro herói do escudo. Só quando os 4 heróis tiverem morrido. Isso é uma razão tão boa para mantê-lo vivo. O dono da loja ia bater nele, mas vê nos olhos dele que ele não cometeu o crime. Isso poderia ter funcionado, se não fosse tudo que acabou de acontecer. E ele decide dar uma capa verde para ele ter uma aparência menos ridícula do que camiseta com imensa costura. Ele tem um microsegundo em que os balões não são mais problema para ele, mas aí mostram ele tendo dificuldade com os balões. E ele virando a noite para chegar a nível 2. Por sinal, os visuais mais fracos não chegam a ser Wiz, mas a variação ainda chama atenção. Temos uma microcena muito bonita dele ganhando nível, no meio de algo não tão bonito, no meio do resto que é só passável.
Ele usando os balões pra intimidar o vendedor é bom, mas faltam menos de 10 minutos pro fim do episódio. Por que você vai mostrar o bom só agora? Ele vê plantas sem motivo? Eu jurava que ele ia comprar um remédio ou algo assim, e aí subitamente vê a mesma planta na floresta. E é o item necessário para destravar uma evolução do escudo dele. Tentam usar ele exatamente como a mulher, tentam roubar ele apesar dele ter o escudo. Coisa de anime de RPG. E aí Robotnik aparece e o leva para um circo, onde ele tem escravos. Escravos nesse mundo não podem mentir ou trair seus mestres, e você colocar ele nessa situação em que ele talvez tenha que ter escravos para conseguir sobreviver é interessante. Mas de novo, por que esperar tanto? Falta menos de 2 minutos para o fim do episódio. E claro, eu vi um total de 1 possível escravo antes. Esse mundo é horrível, mas não a ponto de usar os escravos? Ou então eles estão todos trancados sendo usados para algo muito pior? Fim das contas, é um mundo bem vazio. Começamos na última cena, com a conversa entre o herói do escudo e o vendedor de escravos, onde o escudinho parece um pouco forçado demais. Me lembra dele sendo mostrado como tendo dominado os balões, para os balões serem uma dificuldade logo depois. A intenção, por outro lado, é clara. Enquanto o vendedor quer vender um bom trabalhador para ter um cliente, o herói quer salvar a escrava, que ele sabe que não teria como sair dali de outra forma. A abertura não é ruim, é o tipo de música que me chama atenção, mas as animações são boas, talvez com um pouco de spoiler demais. Honestamente, a cena toda dele comprando a escrava é bem feita. A única coisa que realmente me preocupa são as emoções dele. Uma pessoa boa teria demonstrado algo e um anti-herói não vira anti da noite pro dia. A parte dele simplesmente treinar ela como se ela fosse o escudo é interessante, tanto por ele fazer sentido pro vendedor, quanto por ele estar basicamente protegendo ela ao mesmo tempo que pensa assim. É aquela noção de para ter tempos de paz você tem que treinar pra guerra, e não é jogada direto na sua cara. Então, parabéns! Por que você faria o Robotnik dizer "Ei, ele escolheu ela mesmo", se você não vai dar pistas do mistério? Depois do primeiro episódio você não quer dar pistas de um mistério que não vai ter graça. Ele ainda ter um balão esperando pra ser usado? É tão ridículo que eu quase ri. Eu tô começando a pensar que isso é mais algum truque do escudo. Materializar inimigo! E o dono da loja pergunta por que ele não teria feito um contrato com a mulher que traiu ele no outro episódio. Se você tem um mínimo de noção de game, você sabe que isso seria um tutorial. Da mesma forma que as 4 armas terem que evoluir separadas, tinha a sua explicação. E depois de estabelecer a natureza mais doce da escrava, o dono da loja tem que estabelecer que ele está agindo errado, ou então a audiência não notaria. Honestamente, eu já vi essas explicações mais forçadas. No último dá pra piorar. Cena de escravos sendo usados. Algo que não vimos na última vez, a não ser talvez um demi-humano puxando uma carroça. Porque esse país é horrível! Então isso não seria tão frequente, né? Honestamente, depois de ver algo mais bem pensado como tapista, a falta de planejamento fica bem óbvia. E por que ele tem mãos tão pequenas? Donald John Trump. Uma demi-humana, escrava, com trejeitos kawais, mas ainda se preocupando em como vai ser tratada. Quase como se preconceito permeasse a vida de quem o sofre. Ainda devia estar no primeiro episódio, mas... E ele percebe o que sua escrava quer, mesmo seu olhar para o lado sendo sutil o bastante para ser ignorado. Eu ignorei. Eu tive que voltar e ver se estava realmente sendo marcado. E estava. Eu só espero que ela não demore muito para ter uma voz normal. A voz enfraquecida é um pouco irritante. E é claro, ela adora o McLanche feliz dela. Ok, Tatenoyusha, você venceu. Quando eu vejo que vocês têm um exemplo de uma garota tanuki que reage como um animal e não parece ser para fetiche, a ponto de eu querer apontar que este é um ótimo exemplo para os que dizem que sexualização é inevitável. Tipo, mal dá pra ver a silhueta dela, muito menos a bunda, e ela é kawaii sem deixar de ter uma personalidade, ainda que não tão desenvolvida no momento. Eu tenho que dizer, a 8 minutos e 15 segundos, que talvez tivesse sido só o primeiro episódio que foi ruim mesmo. E esse mundo tem sporks? Não, aquelas colheres de garfo. Eles treinam, ela come e tem muita comida, sutilmente implicando que ele ainda está forçando eles a trabalhar bastante para ganhar nível. Mas aí ela lembra de quando era criança e que ela vivia numa casa nem um pouco pobre. Detalhe, ela não parece menor, então as condições ruins dela têm no máximo 5 anos. Criança vomitando. Pelo menos ele tá virando um pai em vez de virar um mineta. Ela perdeu tudo na primeira onda, o que é uma indicação sutil de como o governo ignorar suas responsabilidades pode destruir famílias. E ela literalmente vê os pais morrendo.
mesmo que de longe. E é literalmente jogada em uma situação precária. Nada mal. Eu até me emocionei um pouco com ela chorando. A compra da bola foi bonitinha, em vez de ser irritante como costuma ser em animes ruins. Cara, depois de uma sequência rápida de ocorrências bem selecionadas, eles têm 5 segundos dela demonstrando medo, reagindo como um animal, ele parando para demonstrar que não vai causar nenhum dano a ela, e aí fazendo carinho na cabeça dela. Onde diabos estava isso no primeiro episódio? Ela tem medo de sangue por causa da primeira onda. Ela cria coragem para lutar contra a onda. O sangue do coelho ser brutal. E ela falar com medo de ser jogada fora, mas claramente depois de decidir lutar contra aquilo que matou seus pais? Sério? Nas 3 horas que tinha naqueles 45 minutos de episódio, onde diabos estava esse anime? E ele ainda é humano, aparentemente. Talvez a ideia seja que ele endureceu, mas contato com ela mostrou a realidade de volta pra ele? Ou que ele estava tão desesperado que acabou se fechando? Mas ainda me parece um pouco mal feito. Mas é bom ver a humanidade de novo. Ótima escolha de inimigo. Tanto mostrando porque ela tem medo, quanto demonstrando que ele é mais fraco que o original. A batalha fica um pouco clichê, mas funciona. A coreografia é simples, mas não é exatamente preguiçosa. O poder novo que foi estabelecido não me foi óbvio como eles iam usar. Nada mal. E a reação depois também não é ruim. Se esse final não foi maravilhoso, o episódio com certeza foi umas 1000 vezes melhores do que o primeiro, em metade do tempo. Eu estou ansioso para ver o terceiro. O terceiro episódio começa com ele ferido e falando e mostrando novas habilidades do escudo, o que é uma ótima forma de mostrar que ele não é nem perto de imortal, algo que o primeiro episódio parecia estar implicando. Aliás, os balões ainda estarem sempre nele é meio engraçadinho, mas vai contra isso. E a apresentação no episódio termina com Raphtalia com 2 níveis acima dele. Sim, ela tem mais personalidade do que ele, a ponto de eu querer usar o nome real dela. Isso, junto com a voz preocupada dele, é uma boa indicação de como ele pode estar se sentindo, mas ao mesmo tempo é mostrado claramente que ela está conseguindo matar os monstros com mais facilidade por causa do escudo, então seria uma sensação que ele tem, não a realidade. É uma construção de cena muito boa. Tá, foi rápido e não sexual, mas você quer mesmo que a Tanuki só tenha pernas? Falando da abertura um pouco mais, a forma como ela é mostrada como prisioneira, atrás de barras, é um pouco direta demais pra mim, mas tendo em vista o país em que isso está se passando, ela pode ser vista como uma representação do país em si. Por exemplo, os aventureiros atrás dos heróis são mostrados como só estando lá, enquanto que os colegas do escudo são mostrados como pessoas reais, embora isso envolva dar alguns spoilers. Então, dessa forma, com a implicação da relação entre os dois, você poderia dizer que é aquele relacionamento do herói com a população que quebra aquelas barras, e isso torna a abertura mais interessante. Em uma semana, ela cresce o bastante para se impor, o que é um pouco abrupto, mas você poderia dizer que é pela seriedade do assunto. Mas ela também cresce fisicamente, o que é um pouco preocupante. Especialmente pela conversa que segue isso. O dono da loja diz que ela cresceu, e o herói do escudo diz que esse país é cheio de lolicons. Isso abre um zilhão de possíveis interpretações. Lembra do primeiro episódio? Eu estou reduzindo muito, mas basicamente eles parecem querer ligar hikikomoris com lolicons. E só para deixar claro, um é uma doença psicológica que te leva a ter dificuldade para viver em sociedade, e o outro envolve estupro de menores. Aí tem o detalhe do herói falar como se ela fosse uma loli, enquanto ela é mostrada como quase da altura dele. Não, nós não estamos falando de garotas quase adultas que talvez façam uma besteira por causa de hormônios. Nós nem estamos falando do problema que nós temos no Brasil, de crianças que vivem no meio do funk e acham que elas têm que dar o mais cedo possível. Estamos falando de garotas de 13 anos para baixo. É bem pior do que um talvez. De fato, ela falar que aprendeu boas maneiras para comer é a única coisa que realmente poderia mostrá-la como mais nova, especialmente porque é meio do nada. E deixa eu só colocar os pingos nos is aqui. O problema é que não importa qualquer justificativa de físico que você possa dar, a pessoa não tem preparo psicológico para isso. O dono da loja diz que o herói não entende como são os demi-humanos, o que me faz pensar que ele ia dizer eles crescem mais rápido, que é exatamente o tipo de coisa que lolicons diriam para justificar seus atos. Mas saindo desse vórtex de péssimas ideias,
Ela argumentar sobre como ele precisa de armaduras e ele tem que pensar em si mesmo é uma mostra de como ela está ficando inteligente e é muito bom. Ela reclama de comer comida de criança. Ela se envergonha porque podem pensar que o estômago dela é que está roncando. Sim, nós estamos de volta ao Vortex. O anime está tentando dizer que ela é uma adolescente, o que é um pouco forçado e bem desconfortável, especialmente considerando o último assunto que acabamos de ver. Eles vão ver a ampulheta. Os outros heróis também estão lá. A babaca que destrói o nome de vítimas de estupro também é racista. E o herói da lança tenta seduzir Raphtalia e levá-la para seu grupo, mencionando os rumores. No dia da onda, todos estão felizes conversando em seus grupinhos. Sim, parece um MMORPG. Isso me leva a pensar que a tese principal do anime é que uma pessoa que leve esse tipo de mundo a sério estaria numa situação horrível, pesada, nojenta, terrível, enquanto que a maioria dos jogadores só ignora do que eles estão falando. Mas tem um problema imenso nisso. Não tem como você exigir que alguém leve algo a sério enquanto você está dizendo que não é real. Você está basicamente dizendo que o herói que se importa com esse mundo é só um cara que é direitinho demais e não quer quebrar as regras. No mundo real, quebrar as regras pode ter consequências horríveis e é por isso que você tem que valorizar as pessoas que são boas. Num jogo, às vezes você tem que quebrar as regras. Às vezes é parte das regras que você quebre as regras. Se é isso que o anime quer dizer, ele está sabotando o seu próprio ponto desde o começo. Raphtalia agradece por ter sido salva e jura lutar ao lado do escudo, não importa o que aconteça. Logo depois do herói não querer dizer quais são os rumores para ela. Isso tudo pode ser para num futuro ela descobrir o que aconteceu e ter aquele "Meu Deus, por que você escondeu isso de mim? Você não é uma boa pessoa?" E eu realmente espero que não, porque isso é tão cansativo e tão primeiro episódio. Porque embora o segundo episódio sendo muito bom, e esse sendo melhor do que o primeiro, mas não tão bom quanto o segundo, o primeiro não é algo que você quer repetir. Eles vão para a vila de Lute para tentar salvar as pessoas, porque os heróis vão para outro lado só interessados em lutar contra o chefe, e os cavaleiros basicamente ignoram a vila. É inteligente como eles mostram Lute como um lugar onde eles vão treinar, e depois botam de volta e dizem, não, eles se importam com o lugar, é um lugar de verdade, não é só um nome. Temos usos básicos e rápidos para mostrar o esforço que ele tem que fazer para lutar na vila, ao mesmo tempo que nós temos um uso interessante do escudo como um degrau no ar, e estratégia para diminuir o dano à vila. E ele é um líder tanto em seu sacrifício para salvar vidas, quanto em como ele comanda as pessoas que decidem lutar pela vila. Os cavaleiros reais aparecem, atacam a vila sem se importar se estão atacando pessoas ou não, ameaçam Raphtalia e eles depois têm que salvar os péssimos cavaleiros. Com uma cena muito boa dos dois agindo em conjunto. Ele chega até a convencer um dos líderes dos cavaleiros a ajudá-lo sem dizer nada. Os cavaleiros chegam aos outros heróis atrasados, ou seja, o governo foi inútil em tudo isso, se não causou mais danos do que o necessário. A vila mostra pessoas precisando de cuidados e lamentando os mortos, o que no mínimo é melhor do que a maioria dos animes, em que ninguém pode morrer, e o cavaleiro que ajudou ele olha pra ele enquanto ele olhava para as crianças lamentando os mortos. Sem uma palavra, eles dizem exatamente por que o cavaleiro fez o que fez. Aí ele vai embora sem dizer nada, o que implica que ele sabe das possíveis consequências de ter ajudado o herói do escudo. É mais uma sequência muito bem feita. Mas aí Raphtalia tem que dizer que matou todos os monstros que sobraram e perguntar, nós ganhamos, o que é forçado e nem um pouco novo. Mas depois dessa pequena passada pelo Vortex, nós voltamos a algo bom. A vila agradece ao herói do escudo. Ele se recusa a aceitar a responsabilidade, mas Raphtalia diz que eles pareciam sinceros. A atitude dele, é claro, não é muito boa. Mas é recompensador para a audiência ver que um herói que Stan talvez não mataria ser reconhecido. E Raphtalia tem um momento de lágrimas, enquanto ele tem um momento humanizador em que ele faz carinho na cabeça dela e sorri. O que me indica que eles sabem que essa atitude dele não é boa, eles só colocaram ele nela por um motivo e vão tentar tirá-lo dela, mas não só o começo foi muito abrupto, o final está demorando demais. Então, dá pra piorar? Tecnicamente sim. Eu não tenho dúvidas que o primeiro episódio foi só um péssimo começo e o resto da série não vai chegar àquele nível tão baixo. Tipo, se o nível cair realmente, o segundo e o terceiro episódio indicam que eles sabem o que eles devem fazer,
e eles só não estão fazendo sempre? E é isso que me preocupa. Eles voltarem para aquela questão de hikikomori e juntar lolicon é uma péssima ideia. Da mesma forma, o terceiro episódio não foi tão bom quanto o segundo. E a diferença entre os dois é que o segundo não parece estar interessado em julgar a sociedade que jogaria esse tipo de jogo. Parece que eles estão interessados em apontar assuntos que são relevantes, mas eles não entendem o problema. Quando Evangelion faz um comentário sobre adolescentes estarem pensando demais no seu conforto e de menos nas necessidades do mundo real, eles mostram por que o mundo real seria importante. E eles têm coisas interessantes ao redor disso tudo. Não é só apontando o dedo e dizendo você é horrível. Então quando o herói diz eu sou otaku, mas eu não sou otaku, ou vocês são todos lolicons, não é que esses problemas não existam, é que ele só está culpando as pessoas e isso não ajuda em nada. O famoso episódio em que Shinji decide que ele é ele mesmo e isso é importante tem significado. Vocês são todos pervertidos, eu não sou como vocês. Não tem. Mas é isso, gente. O que vocês acharam desses 3 primeiros episódios? Deixe nos comentários e eu te vejo na próxima. Tchau! E se você gostou, curta, assine e compartilhe. Se vai subir, sobe logo. Isso. Ah, o rabo. O rabo parecendo não é legal, não. Ai, ai.